falamos, o espírito, mesmo ele sendo médium, ele não é capaz de produzir nenhuma energia. O médium, ele apenas manipula, ele absorve, processa e projeta essas energias. Jesus fala no Evangelho de árvores, mas foi apenas uma parábola que ele usou. O que ele quis dizer, na verdade, no lugar de árvores e frutas, vamos colocar pessoas, que é o que realmente ele quis dizer. Um homem bom, ele tem coisas boas para oferecer a outras pessoas, aos seus irmãos, aos outros filhos de Deus. E os homens maus, ele tira a maldade dele mesmo. Ele não está pegando a maldade de ninguém e passando para outro. Ele já é mau em sua natureza. E nós sabemos que as energias se atraem por afinidade. Como diz no início, nós não produzimos energias, manipulamos, metabolizamos e projetamos essas energias. Quando uma pessoa está fazendo uma boa ação, fazendo um bom gesto, um gesto de caridade verdadeiro, e não por conveniência, não por necessidade ou esperando simplesmente o cumprimento e o elogio de alguém, mas está fazendo aquilo pela sua própria natureza, está fazendo aquilo de maneira espontânea. Então ele está, primeiramente, se absorvendo, se beneficiando de energias positivas, energias que pertencem a espíritos bons. E então ele se abastece, ele preenche os seus plexos e chakras de coisas boas. Então é daí que ele vai tirar o bom que ele tem e projetar para outras pessoas. A mesma coisa acontece com aquilo que é mal. Então você primeiro tem que se alimentar do mal para fazer o mal. No final das contas, o principal afetado por tudo isso é aquele que manipula essas energias, tanto pela energia positiva, pela energia da bondade ou pela energia da maldade. O primeiro a sofrer os efeitos dessas energias é o médium, principalmente o médium, né? Aquele que é dotado da mediunidade. Quando a gente fala médium, é aquela pessoa que já desenvolveu o seu plexo e aumentou e multiplicou a sua capacidade de manipulação de energias. Então esse é chamado de médium, mas apenas para diferenciar por causa da sua atividade. Porque, na verdade, todas as pessoas têm mediunidade. Lembre-se, o espírito ele não produz energia. Ele tem que absorver essa energia de algum lugar, mesmo que seja a energia vital para a sua sobrevivência. Porque a matéria, o corpo físico, por si só, ele não tem vida. Ele tem que ter a sua fonte de energia, a sua fonte de vitalidade. E essa energia é absorvida pelo nosso espírito de alguma forma. Porém, aquele que desenvolve esse poder de absorção de energias, ele passa a absorver mais energias do que realmente precisa. Então, daí passa a ser chamado de médium. Mas, na verdade, o propósito da existência do médium é fazer na Terra o que muitos não podem fazer por si mesmos. E nós estamos buscando a nossa evolução. E para isso, nós nos colocamos na condição de servos. Estamos aqui para servir, que é a principal razão da existência da mediunidade, e que sempre existiu no meio humano. Desde o início da humanidade já existia a mediunidade, já existia o médium, desde a época de Moisés. E com o passar do tempo, fomos aprendendo, a humanidade foi aprendendo técnicas de manipulação de energias. Com a passagem, com a vinda de Allan Kardec, foi decodificado o espiritismo, então as pessoas passou a compreender o funcionamento do mecanismo dos plexos, dos chakras e de como controlar a mediunidade. E com o passar dos anos, essa técnica, esse conhecimento foi se aprimorando. Mas é claro, sempre com acompanhamento da espiritualidade. E cada vez mais energias foram projetadas na Terra e cada vez mais médiuns têm entrado em atividade. E aqui estamos nós, manipulando hoje um poder de cura que tem a capacidade da desobsessão, temos a capacidade de curar espíritos, que é o nosso principal objetivo. Muitas pessoas vêm no templo, como paciente ou visitantes, procurando uma espécie de ajuda. Só que a pessoa vem imaginando que
que aquela ajuda, que aquele benefício, que aquela cura se dará de imediato no seu corpo físico ou dentro do seu interesse pessoal. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Os benefícios, os efeitos positivos na vida da pessoa têm origem espiritual. É por isso que nós sempre chamamos de desobsessiva as nossas curas. O nosso trabalho é sempre voltado para a desobsessão. E pouquíssimas pessoas, pouquíssimos centros espíritas, pouquíssimas doutrinas trabalham com a cura desobsessiva hoje aqui na Terra. E nós somos uns desses poucos. O que é cura desobsessiva? É trabalhar a cura diretamente no espírito. E o mais importante, na maioria das vezes, a cura se processa não no espírito da pessoa, mas sim no espírito de terceiros, principalmente aqueles que nós chamamos de sofredores. O que muitas culturas chamam de demônios, de encardidos, de assombração, de encosto, nós chamamos de irmãos sofredores, porque também são filhos de Deus. A única diferença é que eles não têm mais um corpo físico, desencarnaram e por algum motivo ficaram presos aqui na crosta terrestre. Só que quando um espírito desencarna, ele leva consigo todas as sensações e emoções de quando estava encarnado. A mente dele está condicionada àquela condição de um corpo físico e não tem mais um corpo físico. Esse condicionamento que ele leva no registro, no seu registro mental, ele tem a sensação de fome, de frio, de dor, sono, sede, tristeza, saudade, lembranças. Ele continua gostando das mesmas coisas que ele gostava, continua não gostando das coisas que ele não gostava, não muda nada. Sente saudade, sente amor, compaixão da mesma maneira que ele sentia antes, gosta das mesmas pessoas e também não gosta das pessoas que ele já não gostava quando estava encarnado, quando tinha o seu corpo físico. Então esses espíritos estão vagando por aí. Eles estão em algum lugar, no mesmo espaço em que nós estamos, porém em uma dimensão diferente. Nós sempre falamos, nós andamos na rua em meio a espíritos. Se você vai no banco, tem espírito dentro do banco. No hospital também tem, na sua casa, aqui dentro do templo, em qualquer lugar. No mesmo local, em dimensões diferentes. Eles têm todas essas sensações, todas essas emanações e sentimentos. Não pode absorver nada disso. Se ele morreu, por exemplo, vítima de um tiro, um exemplo, para ele ainda tem o buraco do tiro, e aquilo está doendo, e para ele está olhando e está saindo sangue. Porque é a lógica que existe ainda no raciocínio dele, na mente dele. E isso não sara. Aí o mundo todo vira uma confusão, porque ele sabe qual é o efeito da física sobre o que aconteceu com ele, porém, as coisas não estão acontecendo como deveria acontecer. Então, ele se torna um espírito perturbado. Este é um caso, mas existem milhares de outros casos. Aí, então, aparece um espírito dotado da mediunidade. Um espírito com seu plexo magnetizado, encarnado. É um espírito encarnado, magnetizado, com seu plexo gigantesco, um ímã poderoso, absorvendo toda a energia que está à sua volta. O médium, quando ele não tem o controle da sua mediunidade, que ele não participa, que ele não realiza o desenvolvimento dessa mediunidade, ele passa a sua vida toda absorvendo as energias que estão à sua volta, como de fato um ímã. E ele absorve toda e qualquer energia, tanto a energia positiva, que é projetada na Terra constantemente pela espiritualidade maior, pelo anjo da guarda da própria pessoa, do próprio médium, e também as energias geradas pela negatividade, que já é natural do próprio planeta. E essa energia serve de alimento para esses espíritos sofredores. Aquele sentimento de fome, de sede, ou até mesmo vícios, que seja vícios da bebida, tabagismo, ou até mesmo qualquer outro tipo de droga, esse espírito, ele passa então a acompanhar aquele encarnado, por vários motivos. Ele se sente totalmente desprotegido e desamparado, pois ele não tem mais um corpo físico nem uma aura para lhe proteger. Então ele faz da aura de um encarnado a sua morada, a sua casa, e passa a viver
dentro daquele encarnado, daquela pessoa que tem a mediunidade, viver dentro da mesma aura que ele, colado mesmo. É por isso que muitos chamam de encosto, mas o encosto é porque fica bem próximo. Então ele passa a absorver as energias daquela pessoa. Se a pessoa se alimenta, se sente bem, se sente saciado, né, por causa do alimento, essa energia é emanada. Tudo é energia. Tudo que nós fazemos, que nós pensamos, que nós realizamos, até as energias daquilo que nós falamos, é emanada, exalada na atmosfera à nossa volta. Então esse espírito, ele passa então a saciar as suas necessidades. É um processo que muitos chamam de vampirismo. Então esse espírito sofredor, desencarnado, passa a vampirizar as energias que aquele encarnado está emanando. Aí ele se sente bem, ele se sente fortalecido, se sente realizado, se sente razoavelmente confortável, se alimentando das energias que aquele encarnado está projetando. Só que o efeito não tem controle. Aquele encarnado, lembra que ele é um imã, ele também passa a absorver as energias daquele sofredor, os sentimentos dele, e que geralmente é de tristeza, é de incompreensão, é de confusão mental, é de revolta, é de solidão, tristeza, angústia, raiva, arrependimento, remorso, saudade, tristeza, um amor que ele não pode explicar. Vamos dar um exemplo bem prático. Uma pessoa, ele passa a vida toda, ele tem ali a sua família, sua esposa, os seus filhos, tem ali o seu negócio, as suas economias, né? Vamos colocar aqui que ele tenha também uma fazenda e ele gosta muito dessa fazenda, tem um dinheiro lá no banco, tem bons carros, uma vida confortável. Aí, de repente, ele desencarna. Lembre-se bem, morreu o corpo físico, as lembranças continuam a mesma. Então, ele fica preocupado com aquele sentimento de saudosismo da esposa, dos filhos. Aí, de repente, ele lembra do seu patrimônio, dos seus bens materiais. E ele fica preocupado em saber o que vai acontecer com os filhos. O que vai acontecer com tudo aquilo que ele construiu durante a sua vida. Se aquilo não vai acabar em nada. Tudo isso acaba prendendo cada vez mais o espírito. É por isso que Jesus diz, em outras passagens do Evangelho, aquele que quiser me seguir, que deixe para trás tudo o que lhe pertence. Deixe para trás até pai, mãe, irmãos e filhos. Não olhe para trás. Acabou. Então a pessoa que está encarnado, do nada, sem motivo nenhum, começa a sentir saudade. Mas de quê que está com saudade? De onde nem de quem? Apenas tem um sentimento de saudade. Se aquele espírito morreu por algum remorso, arrependimento, ele passa a absorver também a angústia do arrependimento, da revolta, da tristeza. Aí de repente está uma pessoa com depressão. Fulano está com depressão, que tristeza. Os problemas que levaram a esses sintomas não é propriamente da pessoa. São sentimentos de outro que ele absorveu para si. E ele não conhece a razão nem os motivos, apenas sabe que está sofrendo por essas emoções, por esses sentimentos. Aí é que entra a cura desobsessiva. Jesus também diz, quando um espírito é expulso do corpo de alguém, a vida daquela pessoa melhora. O espírito está expulso, foi embora, mas ele ainda está no sistema que envolve a Terra, o sistema energético da Terra. E mais cedo ou mais tarde, ele volta. E quando ele volta, a situação daquela pessoa volta a estar da mesma maneira, ou até pior, arrependido, ou talvez até com sentimento de vingança e de ódio, né, que ninguém sabe o que aconteceu na trajetória dele, ou qual foi o motivo do seu desencarne, ou está muito saudoso, arrependido, com remorso. Cura-se aquele espírito, mostra para ele que este mundo não é mais dele, ele agora pertence ao mundo dos espíritos e que nada que está na terra lhe interessa mais, absolutamente nada. Então ele é conduzido para as casas transitórias e de lá o destino dele será traçado pelos seus próprios mentores. Então o agente causador dos problemas daquele encarnado não está mais na terra e muito menos próximo a ele, vampirizando as suas energias
e transmitindo para ele os seus sentimentos. Meus irmãos, isso é cura desobsessiva. Isso é resolver o problema de outras pessoas. O espírito foi curado, foi aliviado do seu sofrimento e conduzido a casas transitórias. Aquele que era o hospedeiro, que era o encarnado, que sofria todos esses efeitos, não tem mais a companhia daquele que lhe fazia mal. Então, melhoramos e facilitamos a vida de várias pessoas. E tudo isso que eu relatei aqui, isso é feito em menos de 1 minuto. É para explicar, é que demora um pouco mais. E olha, que eu resumi muito, mas muito mesmo, toda essa situação. Isso acontece o tempo todo. Eu vou lhe dizer uma coisa, com todo mundo no planeta. Isso acontece com todos, sem exceção. Acontece muito. E tudo isso é feito em menos de 1 minuto com os nossos trabalhos. Curou o espírito, um filho de Deus que voltou para casa e outro filho de Deus com a sua família e várias outras pessoas envolvidas naquele processo que não vai mais ter aquela agonia e aquela angústia, sofrimento e a perturbação mental. E que muitas vezes isso é o básico do que acontece. Mas na maioria das vezes, isso aí é simplesmente uma obsessão. Não, fulano está sofrendo a obsessão de um espírito inferior. Existe o caso também de possessão, que é pior, que é quando a pessoa se desequilibra por completo. É quando o espírito sofredor teve tanto acesso, influenciou tanto a vida de uma pessoa, que passa a dominá-lo por completo, a lhe obrigar a fazer coisas que ele não quer fazer. Torna aquela pessoa praticamente um fantoche. Quando isso não tem o controle, a pessoa é tida como desequilibrada, tida como louco. Acontece, é claro, não seremos céticos e dizer que não existe o erro e o fator biológico. Mas eu digo uma coisa, é 1 em 1000. O restante é tudo influência espiritual. E as coisas estão mudando. Estão mudando porque a espiritualidade vem trabalhando cada vez mais, com mais intensidade, essas energias. Quanto maior a quantidade e mais intensa essas energias, mais abrangente se torna essas curas. E com o passar do tempo, vai influenciando também na cultura das pessoas. Constantemente, a espiritualidade altera a quantidade e o nível de energias disponibilizadas para os encarnados, para os humanos. Porque não é só para nós encarnados, é para o sistema inteiro. E a vontade de Deus é que os seus filhos que aqui estão voltem de novo aos seus lares. Voltem novamente para Deus. E existem, como diz Jesus, muitas moradas na casa de Deus. E é para receber todos os seus filhos de acordo com a natureza de cada um deles. E assim, nós nos tornamos servos e medianeiros de Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos prestando essa caridade, vamos ajudando os nossos irmãos encarnados e desencarnados, vamos cumprindo o nosso compromisso com a espiritualidade maior, porque se estamos aqui nesta condição, é porque nós precisamos estar. Não estamos aqui de maneira aleatória e simplesmente por um acaso, não. Nós estamos aqui pela necessidade da nossa própria evolução. Se estamos fazendo algo para melhorar o sistema, é porque de alguma forma nós tivemos no passado uma participação para que o sistema estivesse errado. Estamos corrigindo, na verdade, um erro. E ao mesmo tempo, estamos melhorando e exercitando a nossa natureza para um dia nos tornarmos espíritos bons de verdade. E não simplesmente fazer um ato de caridade por conveniência. Conveniência, nós dizemos isso porque o espírito, não, eu estou atrasado em minha evolução, então eu vou fazer isso para eu poder conseguir tal benefício ou conseguir tal resultado. Isso é conveniência. Só que nós vamos desenvolvendo com essas energias de espíritos superiores, porque da mesma maneira que nós somos influenciados por espíritos inferiores, somos também influenciados por espíritos superiores,
espíritos de natureza nobre, espíritos dotados da bondade, da caridade, da compaixão. Então existe este combate, a influenciação do mundo inferior e também a influenciação do mundo superior. Estamos no meio. Então cabe a nós decidirmos e buscarmos a nos envolver com aquilo que é certo, com aquilo que realmente queremos, que é evoluir o nosso espírito. Quanto mais se evolui, quanto mais você melhora em sua natureza humana, isso vai refletindo na sua personalidade, isso vai refletindo na sua condição moral, na sua capacidade de compreensão do porquê daquilo que acontece. É claro, isso não vai se dar de hoje para amanhã. Leva tempo. E depende também, é claro, do grau do seu envolvimento com essas energias. Vai praticando o bem, vai praticando a caridade. Não precisa fazer nada que vá lhe prejudicar. Você não precisa prestar caridade apenas do lado financeiro, digamos assim. Não precisa sair por aí comprando coisas e doando para pessoas. Porque a nossa caridade vai muito além do que você dar uma blusa para alguém. Vai muito mais além do que você dar um prato de comida. Nós sempre falamos isso. Dar um prato de comida para quem está com fome, qualquer outra pessoa pode fazer. Qualquer outra pessoa pode fazer isso. Agora, promover a cura e a libertação de um espírito, poucas pessoas podem fazer. E nós somos uma dessas poucas pessoas. E isso que nós fazemos vai durar para sempre. É eterno na existência daquele espírito ou daquela pessoa. E que além do mais também, quem dá um prato de comida para alguém que está com fome, é porque está sobrando. Até existem várias pessoas que podem dar o seu único prato para alguém. Existem. Mas são muito poucas as pessoas capazes de fazer isso. Então, quem tem sobrando, facilmente pode dar um agasalho ou alimentar alguém. A caridade espiritual é bem mais simples, mais barata e mais fácil. Só depende de termos bom senso. Para muitas pessoas, um simples bom dia já faz muita diferença. Para muitas pessoas, isso faz muita diferença. Isso faz com que a pessoa perceba que existe alguém que se importa com ela. Tem pessoas que querem tão pouco para se sentir bem. Se você elevar a vibração de um espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, se você elevar o padrão vibratório, a confiança de alguém, você já está ajudando. Porque aquela pessoa com seu padrão vibratório elevado, se sentindo confiante, se sentindo respeitada, ela também se torna, a partir daí, um ponto de sustentação dessas energias positivas na Terra. Custa pouco, meus irmãos. E isso vai fazendo com que a sua condição moral se eleve. As pessoas passam a te respeitar por admiração. E isso é conquista espiritual. Eu estou dizendo isso não para que sejamos superiores ou melhores do que os outros e que as pessoas não olhem de baixo para cima. Não é isso não. O que eu estou dizendo é que isso é apenas o reflexo dos nossos próprios atos. Caso sejamos espíritos nobres, temos que agir com nobreza. Por isso que diz que uma árvore boa não dá frutos ruins. Uma árvore que produz pêssegos só vai produzir pêssegos. E se ela for bem adubada, bem tratada, esses pêssegos serão maiores e mais doces e sadios. Então, é nós mesmos que damos o resultado dos nossos trabalhos e da nossa existência. Somos nós mesmos quem ditamos o nosso futuro e a nossa situação física e kármica. Depende de nós mesmos. Produzam, façam aquilo que é certo. Produzam bons resultados das suas atividades e que o benefício é consequência de tudo isso. Tudo que reflete em nossa vida física é consequência daquilo que realizamos no mundo espiritual. E tudo isso é refletido, é claro, nas suas emanações, nos seus sentimentos, daquilo que você faz, daquilo que você pensa,
daquilo que você fala e de como você trata aqueles que estão à sua volta. A partir do momento que você conquista a admiração das pessoas, você conquista naturalmente o respeito daquelas pessoas. Você se eleva no seu padrão vibratório e moral. E a partir daí, é só você manter esse ritmo, que os resultados aparecerão. Mas é claro, depende unicamente de nós mesmos. E assim, eu desejo a todos sucesso e conquista em todos os momentos de sua vida. É só você, em todos os momentos de sua vida, praticar aquilo que é correto. Mas como que eu vou saber o que é correto? Só, bom, o que Jesus faria numa situação dessa? O que o meu anjo da guarda faria de tal situação? Aí nós já teremos a resposta.